essa gravação. Como é que vocês estão, meus amores? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Aqui em Teresina hoje é feriado para os meninos, né, para a escola. É, aqui o sindicato antecipou o feriado, então eles estão com 4 dias de folga, sábado, domingo, segunda e terça. Campo Maior não aderiu, né? Aí a gente fica com feriado para quinta-feira. E aí, para a gente não demorar muito, lembrando que dia 23, na próxima sexta-feira, a gente já tem outra bateria de provas, né? Dessa sexta-feira, 8 dias, a gente tem a outra bateria de provas. Tá tudo assim, corrido demais. E eu já vou começar a planejar a prova, organizar para não ficar nada atropelado. E as provas de vocês eu já baixei, já comecei a correção. Quero ver se até sexta-feira, não, até terça, da outra semana, antes da prova, eu coloquei as notas de vocês, tá? A gente começou a introduzir o conteúdo de análise sintática. Vocês lembram do que se trata? Análise sintática. Tirar aqui da telinha. Sobre o que é que a gente vai estudar em análise sintática. Aqui a gente começa a estrutura inicial das orações. Toda a importância de estudo do verbo, e a gente vai retomar ele mais um pouquinho aqui, para falar somente de verbo de ação e verbo de ligação. Porque, como a gente está falando da estrutura inicial da oração, a gente está falando de sujeito e predicado. E o predicado é determinado pela presença de verbo, né? Eu só tenho uma oração quando eu tenho a presença do verbo. E a partir dessa análise, de encontrar o verbo dentro da oração, eu faço uma análise sintática dela como um todo. Primeiro, a gente falou sobre os termos da oração. Termos integrantes. Quais são os essenciais? Quais são os acessórios? Quais são os dispensáveis? Quando a gente começou a falar, eu dei o exemplo da roupa, do óculos. E quem anda de muleta ou quem anda de cadeira de roda e quem anda com brinco, com colar, para fazer uma comparação em relação a esses termos da oração. Aí, só para que vocês não esqueçam aqui, ó, o que significa o estudo da função de cada termo. Cada termo tem uma função dentro da oração. E a análise sintática é justamente isso. Quando a gente começou os nossos estudos, lá no iniciozinho que a gente ia falar sobre variação linguística, a gente falou muito em sentido. Quando a gente falava em sentido, a gente falava de significação. E aí a gente fazia o estudo semântico dos termos dentro da oração, porque era o sentido, o significado. O que eu queria falar quando eu pronunciava certos termos? Ali, no sentido, a gente tem uma abertura bem maior. Quando chega aqui no sintático, eu tenho as funções que são predeterminadas para cada termo da oração. E aqui a gente vai lembrar dos essenciais, os integrantes e os acessórios. Essenciais são aqueles que são indispensáveis. A oração, os termos, quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Algumas vezes a gente vai encontrar orações sem sujeito, mas sempre vai ter um predicado porque a oração é a partir do verbo. Os termos integrantes, eles completam os sentidos de outros termos presentes na oração. Foi o exemplo do óculos, da muleta, da cadeira de roda, quem realmente precisa desses acessórios para poder se locomover, por exemplo. Já os acessórios, ele não prejudica. Um desses exemplos de termos acessórios da oração é o vocativo. Já estudaram sobre o vocativo, né? Sim ou não? Paloma e Sara. Vocativo e aposto. Sempre que a gente estuda essa parte de acessórios, a gente vai estudar o vocativo e o aposto porque eles são termos independentes. O que significa? É justamente essa mudança ou a retirada desses termos da oração que ele não vai mudar sintaticamente, ele não vai mudar o seu sentido. O vocativo é uma espécie de chamamento para chamar a atenção do meu interlocutor. Aquele assim, ó, mamãe, cheguei. Esse mamãe é um vocativo.
Ele serve para chamar a atenção do interlocutor, que nesse caso é a mãe. Já o aposto, ele vem como uma espécie de explicação dentro da oração. Como é que funciona o aposto? Eu coloco assim, ó. Paloma, eu vou usar teu nome aqui no meu exemplo, por conta de toda vez que tu abre aqui, que tu abre com o nome da tua irmã, eu lembro disso. Paloma, que é irmã da Ana Paula, acabou de entrar na aula. Nesse caso aqui, a Paloma é mais importante do que a Ana Paula, tá? Que assim, para mim, para a aula, porque ela assiste a aula, a minha aula agora. Quando eu falo assim, ó, Paloma, vírgula, que é irmã da Ana Paula, esse que é irmã da Ana Paula é um aposto. Ele é uma explicação sobre um termo já citado. A explicação é: quem é Ana Paula? Irmã da Paloma. Então, são termos que eu posso tirar. Se eu tirar o que é irmã da Ana Paula, se eu colocar só Paloma, acabou de entrar na aula. Mudou o sentido do que eu quis dizer? Faz diferença? Só tem uma explicação. Ela vem como uma especificação de quem é a Paloma. Mas se eu tirar a informação essencial, é quem é a Paloma, o que a Paloma acabou de fazer, continua dentro do que eu estou falando. É a mesma coisa que acontece com o vocativo. Então, aqui, essenciais, integrantes e acessórios. E aí a gente vai direto para os essenciais. Já vimos isso aqui na aula passada, certo? Sujeito e predicado. Fizemos a marcação do que é o sujeito, do que é o predicado. Que o sujeito, em algumas situações, eu posso ter uma oração sem sujeito, mas eu não tenho uma oração sem predicado. E aí a gente marcou aqui, ó. A professora foi homenageada pelos alunos, tira quem é o sujeito, e eu vou tirar esse sujeito a partir da presença do meu verbo. Tá aqui, ó. Verbo, locução verbal, ó. Foi homenageada. Tudo isso daqui é o meu predicado. Sujeito é sobre quem eu falo. Predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito, a ação realizada sobre o sujeito. Então, eu tenho 3 exemplos aqui, ó. Todos queriam ser famosos. Procuro o verbo, faço o recorte. A partir daqui, eu tenho o predicado. Sujeito, todos. Como é que eu faço a marcação? Como é que eu determino onde está esse predicado? Quem foi homenageada na primeira oração? Está lá o verbo, né? Foi homenageada pelos professores. Se eu quero encontrar o sujeito, aí eu vou lá para o verbo e pergunto: quem foi homenageada pelos alunos? A professora. Esse é o sujeito da oração. Lá na segunda, queriam ser famosos. Quem queria ser famosos? Todos. É o meu sujeito. Aí eu vou lá para a última, ó. Onde é que está o verbo? Somos. Somos melhores amigas de infância. Quem? Quem é que são as melhores amigas de infância? Tatiana e eu. Isso quando eu quero determinar o sujeito. Procuro o verbo e faço a perguntinha para o verbo, a partir da colocação que eu tenho feita no predicado. Certo? Clarinho até aqui? Beleza. Passar aqui para o próximo slide. Paloma, minha flor, bota só um joinha assim para mim. Se meu áudio estiver chegando aí, beleza, e você estiver entendendo tudo. Obrigada. Aí aqui, ó, o sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual é feita a afirmação. Exemplos: a menina escorregou na escada. Aí eu procuro, faz o mesmo esqueminha. Procuro o verbo, faça a pergunta para o verbo. Quem escorregou na escada? A menina. Você tirou 10 na prova. Quem tirou 10 na prova? Você. Exatamente. Vou dizer se tirou ou não, tá? Até terça-feira, com fé em Deus. Na sua prova, não, mas nas outras. Meu Deus, porque na minha não?
porque eu tenho certeza que não. Amanhã, dia de quarta-feira, eu sempre vou para casa da minha avó para acompanhar ela. E amanhã eu tenho um tempinho um pouquinho mais tranquilo. Até porque na quinta-feira eu não vou dar aula, então eu não vou preparar a aula. Então eu vou levar as provas para casa da minha avó e já vou adiantando essa correção, né? Porque pela manhã é bastante corrido. Mas à tarde, até umas 3, 4 da tarde, é bem tranquila. Aí eu aproveito enquanto ela está dormindo um pouquinho e vou corrigir a prova de vocês. Se eu conseguir terminar antes, eu aviso que coloquei as notas no sistema. Se não, eu garanto a vocês que até terça-feira da semana que vem, até porque segunda eu tenho outro feriado, né? No dia 19. Então, eu vou ter tempo. Vocês também vão estar de folga, dia 19, tá? Só para efeito de informação, vocês terão 2 segundas-feiras assim, tranquilinhas. 2 não, 3, porque é do dia 2 de novembro também é uma segunda. Se tiverem aulas que são só na segunda-feira, o ruim é justamente isso, meus amores. Eu também adoro o feriado. Quem não gosta, né? Para descansar. Mas assim, se vocês tiverem aula de um professor só na segunda-feira, essas aulas estarão totalmente prejudicadas. A gente tem da tia Nádia. Pois é. Aí vocês fica totalmente prejudicado. Eu estou com uma dificuldade enorme com os meninos do terceiro aninho, porque eu só tenho aula na segunda-feira e são 3 aulas seguidas com eles. Vocês imaginam a perder 6 aulas seguidas? 6. Porque eu não tenho aula essa segunda, não tive ontem, e não vou ter no dia 19. E o deles já estão bem atrasado o conteúdo por conta das divisões de tempo, antecipação de final de ano, então tá tudo complicado demais. Mas tirando isso, a gente vai ter que fazer alguma coisa, gravar uma aula extra, não sei ainda. Enfim, tá lá. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são minhas primas. Pergunta para o predicado. Quem são minhas primas? Mariana, Lia, Silvia e Kátia. Esse é o sujeito. Quero muito ser feliz. Quem quer ser feliz? Eu. Aqui eu faço a marcação do sujeito. E aqui a gente vai colocar o sujeito pode ser classificado em. Aqui eu quero a atenção de vocês, isso é questão de prova. Eu vou fazer perguntas sobre isso. Sujeito determinado simples, determinado composto, determinado implícito. Lembram disso quando vocês viram as classificações do sujeito? Sim ou não? Paloma, Sara. Lembra, Paloma? Eu lembro de algumas coisas. Tá, vamos lá. Sujeito determinado simples. Quando a gente falar sobre sujeito determinado simples, eu faço a marcação para observar o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante do sujeito. Se eu tenho só um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Olha aqui, ó. Meu neto nasceu ontem. Meu neto nasceu ontem. Vamos aqui para fazer a distribuição. Primeira coisa para determinar o predicado. O que é que eu vou em busca? Do verbo. Tá aqui, ó. Nasceu. Nasceu ontem é o meu predicado. Eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisinha que, às vezes, essa colocação de sujeito-predicado não está na ordem direta. Às vezes, o predicado pode vir antes do sujeito. Não é raro acontecer. Vocês vão olhar pelo contexto. O predicado está vindo antecipado, depois é que eu vou encontrar o sujeito. Depois a gente vai ver um exemplo em relação a isso, só para que vocês não esqueçam. Aí eu tenho aqui, ó, nasceu ontem. Qual é a pergunta? Quem nasceu ontem? Meu neto. Aqui é o sujeito. E nesse sujeito eu tenho apenas um núcleo. Um núcleo. Qual é o núcleo? Neto. A parte importante é o neto. Então, se eu tenho só um núcleo, sujeito simples, tá aqui, um núcleo. Sujeito determinado. E o determinado, isso quer dizer que ele está aparente. Eu olho para o sujeito e eu consigo determinar esse sujeito. Eu vejo ele na oração. Por isso que é determinado simples. Determinado porque ele é aparente, eu consigo ver ele na oração, e ele é simples porque o núcleo só tem um núcleo. A parte mais importante é única. Então, eu tenho determinado simples. Determinado composto. Olha aqui, ó.
De novo, para fazer a marcação dos termos, né? Eu tenho aquela mãe e aquela filha vivem discutindo. Onde é que está o verbo? Está aqui. E eu tenho uma espécie de locução verbal. Espera aí, deixa eu marcar aqui direito. Vivem discutindo, porque os dois são verbos, uma locução verbal. Aí eu pergunto para o meu predicado, quem é que vive discutindo? Aquela mãe e aquela filha. Eu tenho, ó, mãe, núcleo 1, filha, núcleo 2. Tá aqui, ó, determinado composto. Aparente, geralmente, eu tenho essa marcação de sujeito composto com essa conjunçãozinha aqui, ó, o i, ou com vírgulas. Voltando bem aqui para esse exemplo, ó. Deixa eu voltar aqui para... Vai ficar arriscado, mas é para não perder muito tempo. Olha aqui, ó. Nesse terceiro exemplo que eu tenho aqui, ó. Tá arriscado, mas dá para vocês observarem. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. Quem são minhas primas? Núcleo 1, 2, 3 e 4. Eu tenho um sujeito determinado composto. Eu tenho mais de um núcleo. Marcados, ó, vírgula ou conjunção. Tirou de um núcleo, só tinha um, passou para 2, a partir daí eu já tenho um sujeito determinado composto. Ele vai estar aparente na oração e eu vou conseguir determiná-los. Se eu tenho só um núcleo, ele é simples. Se eu tenho mais de um núcleo, ele é composto. Tudo bem? Agora eu vou precisar apagar quando passar para o próximo. Espera aí. Aí eu tenho, ó, sujeito determinado implícito. Implícito quer dizer que ele não está aparente como ele está no determinado. Eu tenho a determinação porque eu consigo tirar do contexto ou da desinência verbal quem é esse sujeito. Se eu digo assim, ó, acabei de chegar do trabalho, quero descansar. Quando eu coloco isso, ó, acabei de chegar do trabalho, eu pergunto, quem acabou de chegar do trabalho? Ele está implícito, deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó. Esse acabei e esse quero significa que quem quer? Eu quero. Acabei de chegar do trabalho, eu acabei de chegar do trabalho. Ele é implícito porque pela desinência verbal eu consigo determinar quem é esse sujeito. Desinência, lembrando lá da formação de palavras, é justamente esse finalzinho aqui do verbo. Tudo bem? Então, eu faço a pergunta para o verbo. Quem acabou de chegar do trabalho? Pela desinência verbal, eu acabei de chegar do trabalho. Eu quero descansar. Tudo bem até aqui? Então, professora, o sujeito determinado implícito é o que não está, como é que eu posso falar? Aparente na oração, mas eu consigo determinar ele a partir do contexto e da desinência do verbo. Certo? Certo. Beleza. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado tem esse exemplo aqui, ó. É essencial combater a discriminação racial. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Aqui, ó. É essencial combater a discriminação racial.
Eu tenho como determinar quem é esse sujeito? É essencial, e a gente vai já ver duas informações que vocês precisam guardar. O sujeito inexistente, ele acontece quando eu tenho fenômenos naturais. Hoje chove muito, quando tem uma determinação de tempo. Aí eu tenho um sujeito inexistente. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse sujeito indeterminado. Deixa eu só apagar aqui. E eu abri aqui uma caixinha um pouquinho maior para mostrar umas coisinhas para vocês. Ó. Alguns podem confundir sujeito oculto ou desinencial, que é aquele implícito, né, que está oculto, com sujeito indeterminado. Embora às vezes pareçam a mesma coisa, porém, em alguns casos, pode existir situações bem diferentes. No sujeito oculto ou desinencial, como eu disse a vocês, que ele coloca lá como implícito, né, determinado implícito, eu consigo determinar pelo contexto da oração qual é o sujeito ou pela desinência do verbo. Já no sujeito indeterminado, eu não tenho como fazer essa mudança, eu não tenho como fazer essa percepção. Olha aqui, ó, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que, mesmo existindo, o leitor ou ouvinte não consegue identificar com clareza. Indeterminado. A oração com sujeito indeterminado apresenta o verbo sempre na terceira pessoa do plural. Coloquem essa observaçãozinha aí no caderno de vocês sobre sujeito indeterminado. Quando eu falo sobre isso, eu coloco muito o exemplo de roubaram a minha caneta. Por quê? Embora, em algumas situações, se saiba quem roubou, a gente não vai denunciar, não vai apontar, não vai acusar. Então, roubaram. Alguém roubou, mas eu não sei quem foi. Então, quando vocês pensarem nesse sujeito indeterminado, pensem sempre no verbo na terceira pessoa do plural. Roubaram, pegaram, disseram. Quem? Não sei. Alguém. Isso aqui, sujeito indeterminado. Verbo sempre na terceira pessoa do plural. Isso vocês vão guardar como informação importante. Já vi, ano passado, na questão de concurso, tinha um trecho do hino. Ouviram no Ipiranga as margens plásticas. Colocaram lá como sujeito indeterminado, e não era. Ouviram nós? Aí já não coloco como sujeito indeterminado. Prestem bem atenção nessa colocação. Ontem me contaram uma fofoca interessantíssima. Para que eu não faça outra fofoca, não aumente a fofoca, contaram-me. Quem? Não interessa. Estou sabendo disso. Sujeito indeterminado. Certo? Quem contou? O leitor ou ouvinte não consegue determinar. Alguém. Tudo bem em relação a sujeito indeterminado? Verbos na terceira pessoa do plural. Pensem no exemplo. Roubaram, pegaram, disseram, contaram-me. Quem? Não está determinado quem foi. Certo? Beleza? Agora, sujeito oculto ou desinencial foi aquele que a gente falou sobre o finalzinho do verbo ou o contexto. Sujeito oculto ou desinencial é aquele que não aparece representado por palavras na oração, mas pode ser identificado pela desinência, que é a terminação do verbo ou pelo contexto. Durante a reunião, discutimos as propostas de mudanças no programa. Quem? Quem discutiu? Nós. Pelo contexto e pela desinência do verbo, nós discutimos as propostas. Durante a reunião, nós discutimos as propostas de mudanças do programa. Então, a diferença é que, no indeterminado, eu não consigo, nem pelo contexto, identificar esse sujeito. Enquanto no oculto ou desinencial, sim, pelo contexto ou desinência verbal, eu consigo determinar o sujeito.
Tudo bem, meus amores? Paloma, Sarinha. Pronto. Aqui a gente termina o estudo de sujeito. Quando eu faço essa passagenzinha assim, rapidamente, mas tentando explicar o mais profundo possível para vocês, é porque a ideia que se tem é que vocês já sabem. Deu para relembrar? Deu para rememorar? Alguma dúvida em relação ao sujeito e às suas classificações? Tudo bem? Digam-me. Precisa que eu volte a alguma coisa, que eu diga alguma coisa? Vou guardar aquela máxima assim, ó, quem cala consente. Predicado. O predicado é o termo que indica o que acontece ao sujeito concordando com este, concorda. E quando ele fala dessa concordância, vocês já devem ter visto concordância verbal. A concordância verbal, ela vai dizer o seguinte: se eu tenho sujeito simples, o meu verbo vai estar no singular. Se eu tenho sujeito composto, o meu verbo obrigatoriamente terá que estar no plural para concordar com esse sujeito composto. É formado obrigatoriamente por um verbo ou uma locução verbal. Predicado é o termo que indica o que acontece ao sujeito. Concordando com este em número, tá? Sujeito simples, verbo no singular, sujeito composto, verbo no plural. É formado obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal. Exemplos de predicado. A gente já sabe como determinar esse predicado a partir da presença do verbo. A menina escorregou na escada. Procuro o verbo, a partir do verbo é o meu predicado. Aí aqui, para determinar o predicado, a pergunta é para o sujeito. Onde a menina escorregou? Escorregou na escada. Você tirou 10 na prova. Quanto você tirou na prova? Tirou 10 na prova. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. O que elas são? São minhas primas. Isso para não colocar o nome todinho, né? Mariana, Lia, Silvia e Kátia são o que suas? Minhas primas. Certo? A pergunta ela vai mudar de posição. Para determinar o predicado, para determinar o sujeito, eu faço a inversão da pergunta. Aí aqui, meus amores, aqui é que o negocinho fica um pouquinho mais fechadinho assim. O predicado pode ser classificado em... Tava tão bom, né? Era até agora, Sara? Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. E aqui, quando eu peço assim, a atenção de vocês, é porque realmente é importante que vocês saibam como é que eu faço essa determinação entre o predicado nominal, o predicado verbal e o verbo nominal. Não é do outro mundo, não. Não é. Só que eu preciso realmente dar atenção. Vamos lá, como é que a gente determina? Predicado nominal. Olha aqui, ó. Meu vestido é verde e dourado. Meu vestido é verde e dourado. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Eu tenho aqui, ó, o verbo. Qual é o verbo? Ser. Tá? Ser. É o verbo ser. Quando eu falar de predicado nominal, eu tenho a presença de um verbo de ligação. Lembram disso? O que é um verbo de ligação e o que é um verbo de ação? Eu vou passar aqui um pouquinho, porque eu também, como eu imaginei que talvez vocês não lembrassem, eu fiz aqui uma colocaçãozinha. Tá aqui, ó. Verbo de ligação. Os verbos de ligação têm o papel de fazer a ligação, ligar.
entre o sujeito e as suas características. O verbo de ligação é uma ponte, ele vai só ligar o sujeito às suas características. Viram lá o exemplo, meu vestido, que é o sujeito, verbo de ligação, que é o ser. Qual foi a característica dada ao sujeito? Meu vestido é verde e dourado. Sujeito, verbo de ligação, características do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, mais característica do sujeito. Essa é a estrutura. Aí ele coloca assim, ó, como o próprio nome já sugere, a característica em questão, essa característica, lá no exemplo de meu vestido é verde e dourado, chama-se predicativo do sujeito. Predicativo é o termo que é ligado ao sujeito através de um verbo de ligação. Responsável por modificar o sujeito, informando alguma coisa a respeito dele. Os principais verbos de ligação são, coloquem aí, anotem. Verbos de ligação, quais são os principais? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Por que ele colocou esse andar no sentido figurado? O que isso significa? Vou já explicar no exemplo para você. Terminaram de copiar? Quando terminarem, vocês me falam. Exemplos do verbo de ligação. Pronto? Ó, esse andar, na verdade, eu vou chamar a atenção de vocês não somente para o verbo andar, mas para qualquer verbo colocado como se fosse um verbo de ligação. O que ele quer dizer é que quando eu tiver, depois desse verbo, uma característica do sujeito, esses verbos que estão aqui colocados como os principais verbos de ligação, se o que vier depois dele for uma característica dada ao sujeito, eu sei que ele vai estar dentro desse contexto como verbo de ligação. No caso de andar, que é o mais fácil da gente encontrar, eu tenho andar no sentido de estado, como eu tenho o andar no sentido de ação, de caminhar, de movimentar-se. Quando eu digo assim, ó, ele anda triste, ele anda cabisbaixo, é o estado. Esse cabisbaixo ou triste é uma característica do sujeito. Nesse caso, o andar vai determinar um verbo de ligação. Mas se eu digo assim, ó, João andou 30 quilômetros hoje. Percorreu, né? Nesse caso, o andar é no sentido de percorrer. Se eu tiver o andar no sentido de percorrer, andar 30 quilômetros, eu tenho um verbo de ação. É resultado de uma ação. Mas se eu digo, ele anda triste, anda cabisbaixo, o cabisbaixo e o triste, ele já é um predicativo do sujeito. É uma caracterização. Nesse sentido, o andar vai ser verbo de ligação. Conseguiram perceber a diferença? Lembrando que coloquei aqui os principais verbos de ligação. Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar. E andar no sentido figurado, que é esse sentido de estar triste. Estou falando isso, mas dependendo do contexto, eu posso mudar esse verbo de ligação para um verbo de ação. Como é que eu percebo isso? Atenção, muita atenção aqui. Após esse verbo, se for resultado de uma ação, eu tenho ele como um verbo de ação, que também pode ser conhecido, chamado de verbo significativo. Mas se após esse verbo eu tiver uma característica do sujeito,
Se eu der uma qualificação para o sujeito, esse verbo que está aí colocado, ele vai ser somente uma ponte de ligação entre o sujeito e essa característica. Aí ele vai ser chamado de verbo de ligação. Fui clara? Eu vou guardar essa informaçãozinha aqui para explicar de novo, porque eu sei que vocês vão precisar. Aí aqui, ó, olha os exemplos que eu tenho aqui. O carro é vermelho. Pedro está feliz. Amanda parece doente. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó. O carro, verbo de ligação, característica do sujeito, ó. Vermelho, a cor do carro. Verbo de ligação, feliz é um adjetivo, ó. Adjetivo, qualificação do sujeito, predicação. Eu tenho sujeito, verbo de ligação, mais uma característica do sujeito. Então, eu sei que esse verbo que está aqui no meio é um verbo de ligação, porque logo após ele eu tenho uma característica, uma qualificação do sujeito. Amanda parece doente, ó. Doente, predicação, qualificação, característica do sujeito. Então, parecer será um verbo de ligação. A festa permanece animada. Animada, ó, eu venho com uma característica da festa. Permanecer é um verbo de ligação. Assim como ficar, João ficou triste. Continuar, continua sorridente. Anda nervosa, anda cabisbaixa, anda triste, anda zangada. Quando eu tiver depois desse verbo uma característica, aí eu sei que ele está como verbo de ligação. Existem casos em que os verbos podem aparecer como transitivos e intransitivos. Aqui é transitividade verbal. Não vou nem entrar agora nisso, para a gente não complicar, mas eu vou falar sobre isso também. Transitividade verbal. E eu já falei sobre isso com vocês, que eu lembro até do exemplo que eu disse assim, se meu professor estivesse aqui para dar aula para vocês, ele ia usar um termo que vocês nunca mais iam esquecer. Só que eu não posso usar com vocês. Essas duas formas de classificação estão diretamente ligadas ao contexto em que eles aparecem. Aqui, eu estou falando sobre verbo de ligação. Meus amores, eu sei que isso aqui é um pouquinho complicadinho, mas se eu for pegar do início, né, por partes, vocês conseguem compreender. O que é que vocês me dizem até aqui sobre o verbo de ligação? Tudo bem? Dá para entender o que significa? Sim, Sara? Sim, Paloma? Ó, atividade de casa, página 504 e 505. 3 questões, a primeira, a segunda e a terceira, só. 504 do livro 3. Paloma, você pode passar as fotos para a Sara, por favor? Sim. Pronto. 504 e 505. Questões 1, 2 e 3. Tá? E aí eu retomo aqui desses verbos de ligação e para falar de verbo de ação. Na próxima aula a gente corrige isso daqui, até porque a gente só tem 2 aulinhas e cai na prova de novo. Tá bom? Beijinho, meus amores. Obrigada. E até a próxima semana, porque